canal Apaixonados pela Cruz. Estamos de volta com mais uma reflexão da Palavra do Senhor para compartilhar com o seu coração. Se você chegou aqui pela primeira vez e não sabe, a gente está seguindo uma sequência de vídeos falando sobre os milagres de Jesus. E esse é mais um vídeo onde nós queremos falar sobre um milagre que se encontra no capítulo 8 do livro de Mateus, bastante conhecido, 8:23 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Gostaria de pedir para você ir deixando logo o seu like, se inscrevendo no canal se você gostar do conteúdo que você vai ver aqui, e ver mais vídeos do nosso canal se assim você desejar. Mateus, capítulo 8, versículo de número 23. Já achou? Muito bem, vamos lá. Se você não tem Bíblia, meu amigo, minha amiga, por favor me escute, e você vai ser ricamente abençoado com esta palavra. Diz assim: então, entrando ele no barco, ele e os seus discípulos seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas, e entre mentes Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, porque perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e se fez uma grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Glorificado seja o nome do Senhor. Para nossa tão breve meditação, eu quero trazer um rápido tema. Um tema aqui que é o seguinte: clamor em meio à tempestade. Vivemos em dias que não são comuns, são dias atípicos diante do contexto que nós temos vivido hoje, em que situações em que nós não esperávamos, que nós não tínhamos planejado. Ninguém planejou estar isolado, ninguém planejou estar distante do seu trabalho, dos seus familiares, de sua casa, mas nós fomos surpreendidos, assim como os discípulos fomos surpreendidos por um mar, porque já diz alguém que a vida é como o mar, a vida é como um barco que está em alto mar. A qualquer momento ela pode mudar, e quando uma tempestade vem, ela não liga, ela não passa no WhatsApp para você, ela não liga. A tempestade, ela vem quando você menos espera, ela vem quando você não está nem pensando, quando parece que está tudo bem, parece que está tudo numa boa, quando de repente o mar, ele se revolta de uma maneira inesperada e lhe pega de surpresa, e quando você se dá conta, você está no meio de uma tempestade, sendo jogada de um lado para o outro pela força da tempestade. A palavra do Senhor diz no capítulo 8, versículo 23 de Mateus, que Jesus disse aos seus discípulos, e estava com os discípulos, ele entra no barco e os discípulos o seguem. Jesus está no barco, mas Jesus está dormindo. É interessante você perceber que quando eu pego o contexto, ou seja, quando eu vou antes dessa história, você percebe que a palavra do Senhor, ela está falando que Jesus, ele traz um discurso que é duro. Por quê? No versículo 18, Jesus ele para e vê que tem muitas pessoas ao redor dele, e tem muitas pessoas ali para ouvir a palavra, e Jesus ele olha e diz assim, e alguém chega para Jesus: eu vou te seguir aonde quer que tu fores. Aí Jesus diz assim: olha, as raposas têm covis, as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. E veio outro e disse assim: Senhor, eu vou te seguir para onde quer que tu fores, mas deixa eu enterrar primeiro o meu ente querido que morreu. Aí Jesus disse assim: olha, deixe os mortos enterrar os seus mortos, tu porém vem. Observa que Jesus, a palavra de Jesus, ela foi dura, porque quando você volta mais um pouquinho lá no versículo 16, a palavra do Senhor diz que a mensagem era de milagres, porque estava havendo restauração e cura. Mas agora Jesus, ele muda o sermão, porque ele percebe que tem muita gente o seguindo apenas por causa da bênção, e quem segue Jesus por causa da bênção, quando ouve um sermão que não lhe é agradável, ele desiste da caminhada, porque ele quer apenas a bênção. E você não foi criado, você não foi feito apenas para viver de bênçãos. Engana-se quem diz que a vida é mar de rosas. A vida, toda rosa é bonita, é bela, mas ela contém espinhos. Então a vida é assim para com cada um de nós. E observe que Jesus diz isso. E no versículo 23 a Bíblia diz assim: seguiam vários barcos a Jesus. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que seguiram apenas os discípulos, porque somente quem está disposto a abrir mão
das coisas boas, vai conseguir continuar andando com Cristo. E quando os discípulos agora estão com Jesus, eles se encontram em meio a uma tempestade. E os discípulos, você percebe que os discípulos, eles não chamam Jesus a princípio, eles não chamam Jesus imediatamente quando a tempestade começa. Por que o discípulo não chama Jesus quando a tempestade começa? Porque eles pensam que a experiência deles, que o conhecimento deles no mar, porque havia naquele barco, Mateus capítulo 4, mais ou menos ali você vai ver, que havia, quando Jesus chama os seus discípulos, alguns deles eram pescadores. Pedro, Tiago, João, André, eram homens que viviam no mar, eram homens que pescavam. Então significa que eles não são marinheiros de primeira viagem, eles estão num barco e eles passavam noites, os discípulos passaram noites antes de conhecer a Jesus pescando, mas a partir do momento que eles conhecem a Jesus, eles se tornaram pescadores de homem. Mas agora eles estão com Jesus no barco, eles são crentes, eles acreditam em Deus, mas estão no meio de uma tempestade, e é no meio dela que eles tentam resolver, mas não conseguem. E não adianta se desesperar, não adianta correr de um lado para o outro. Observe que eles vão até Jesus, versículo 25. Mas os discípulos vieram acordá-lo. Observa, Jesus pode até estar no teu barco quando chegar a tempestade, mas não adianta você tentar resolver com as suas forças, porque existem problemas que nós, em nossa fraqueza, nós, em nosso corpo, em nossas condições, nós não vamos conseguir resolver. Há problemas, há tempestades na nossa vida que Jesus permite ele passar, que nós passarmos, mas é porque Ele está no barco. Mas não adianta passar pela tempestade e ter Jesus no barco. Muitos passam por dias difíceis e dizem assim: Jesus está vendo tudo. Bem verdade, Jesus está vendo tudo, mas é necessário que você clame por Ele. A tempestade sobreveio sobre os discípulos e eles clamaram, eles pediram, e Jesus, Ele se levantou. Jesus, Ele se ergue. Observe que Jesus repreende dizendo: homens de pequena fé, por que sois tímidos? Não tenha medo, Jesus te deu autoridade, não tenha medo, o Senhor é contigo. Paulo, escrevendo em 2 Coríntios capítulo 12, diz assim: eu pedi ao Senhor 3 vezes para que apartasse de mim o espinho na carne, mas o Senhor disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. De boa vontade, de maneira pois que me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. A sua fraqueza, muitas vezes você pensa que está sozinho, mas na verdade a fraqueza é um instrumento que vai te ensinar que você não é independente de Deus, você é dependente eternamente. Os discípulos chamam Jesus, Jesus repreende porque eles poderiam ter repreendido ali o mar, mas eles não conseguiram. Jesus se levanta e dá uma ordem. Observe versículo 26. Perguntou Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E repreendeu os ventos e o mar, e se fez uma grande bonança. E se maravilharam os homens, dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Se você não o conhece, o nome dele é Jesus. É Ele que pode acalmar a tempestade que está na tua vida, Ele que pode acalmar a tempestade que está na tua casa. A palavra do Senhor diz no capítulo 33, versículo 3 de Jeremias: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Mateus capítulo 7, versículo 7: pedi, dá-se-vos-á, busquei e encontrareis, batei e a porta abre-se-vos-á. Peça a Deus, ore a Ele. Observe, Jesus passa na tempestade apenas para ir de encontro ao Nazareno. Então a tempestade faz parte da tua caminhada, mas tenha de bom ânimo, você está passando por ela para ter experiência, porque tem pessoas que estão hoje cativas e que precisam que a igreja, que os cristãos, filhos de Deus, se levantem. Esse foi o vídeo de hoje. Se você puder, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Até a próxima.